E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Eu me chamo Heleno Júnior, se você ainda não me conhece, sou o professor de Educação Física e estou aqui para trazer um conteúdo massa para você. Então fica ligado, fica ligada, que hoje a gente vai falar sobre princípios de treinamento. Então eu vou falar aqui sobre vários exemplos, como é que funciona, como é o treinamento. E aí eu quero começar agradecendo, a Plínio, que está aqui tornando a nossa aula mais acessível. Plínio, muito obrigado. Lembrando que vocês têm aí a interação para fazer, com a gente através do aplicativo, Educa Recife. Então, vão lá, baixem o aplicativo, o chat está lá funcionando para vocês. Eu vou apresentar já quem é que hoje está aqui comigo, comandando essa aula, que está ali, vai ficar atenta para falar interagir, fazer essa interação entre vocês e eu, E aí, mas como Ellen, tu tá falando de aplicativo, como danada é que eu faço para baixar esse negócio? E aí agora, Billy, caríssimo, vai jogar agora aí um QR Code para você que tem um celular Android, Então, se o sistema do seu celular é Android, pega a câmera, aponta aí para esse QR Code e aí ele vai colocar diretamente na loja do aplicativo. Que eu já disse, é loja, mas não é pago, é totalmente gratuito. Inclusive, não gasta a internet do seu celular. Então, você pode usar e assistir as aulas sem gastar a internet. E aí, mas eu não tenho Android, como é que eu faço? Billy vai colocar agora, aí para vocês, no mesmo cantinho aqui da tela, o QR Code para você que tem iOS, Para você que tem iPhone e precisa desse sistema para poder funcionar. E aí hoje eu estou com uma jogadora caríssima, meu jogador caro não está aqui hoje, mas Cláudia está aqui para representar, nesse momento, falar com vocês aí no chat. Ela vai se apresentar aqui rapidinho e a gente começa o assunto. Cláudia, se apresente aí, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Sou a professora Cláudia Albuquerque, sou professora de ciências de vocês. Estou aqui nessa interação aqui com o professor Heleno. Olha, adoro a educação física, joguei muita bola, fiz muitos gols, muitas cestas, então estou muito feliz de estar aqui nessa interação. O professor Revoredo já está dando um alô ali, aqui, professor Heleno também. Nossos alunos também nessa interação, tá certo? Então vamos lá nessa sua aula, estou muito feliz. Olha aí, eu não disse, é jogadora caríssima, menina. Foi atleta aí por muito tempo. Vai tirar onda aqui com a gente. Revo, um cheiro. E um cheiro para todos vocês que estão aí acompanhando. Vão mandando suas dúvidas, seus comentários, que a gente vai interagindo ao longo da aula, certo? E aí, como eu falei no começo, nós vamos falar hoje de princípios de treinamento, Para qualquer que seja o treinamento que a gente execute, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente tem esses princípios aí envolvidos. Seja na montagem do treinamento, do objetivo, de tudo que vai acontecer, tudo que envolve o treinamento, a gente utiliza, mesmo que seja consciente ou inconsciente, esses princípios eles estão aí envolvidos, Mas aí, antes de falar exatamente quais são os princípios, A gente precisa entender o que são esses princípios, E esses princípios nada mais são do que organizações de formas direcionadas com metas pré-estabelecidas, Relacionadas ao treinamento ou desempenho. Então, eu faço uma organização e direciono, as minhas ações eu crio metas antes de começar, antes de iniciar o treinamento, então é pré-estabelecido, Então eu pré-estabeleço essas metas e aí vou executando para conseguir chegar no meu objetivo final, no caso relacionado ao treinamento ou desempenho, E aí, essas metas, elas podem estar relacionadas com atividades diárias ou atividades mais complexas. Então, por isso que quando eu falei que está envolvido em todo o tipo de treinamento, é porque eu não estou falando só em relação ao esporte em si, Mas de uma maneira geral. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para a academia, ela não necessariamente está buscando um corpo perfeito, ou está lá por estética, ou está lá treinando para aumentar o desempenho
em relação ao esporte, ela pode estar lá simplesmente por uma melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, para eu varrer uma casa, para fazer uma faxina, eu preciso ter um movimento, né? A vassoura está lá, eu preciso abaixar, eu preciso alcançar algum móvel para poder tirar poeira e por aí vai. Então, assim, chega um certo período na nossa vida que o nosso corpo, ele vai precisando ter um treinamento, né? Para poder conseguir realizar até essas atividades diárias. E não tem nem relação com a idade, viu? Eu vou dizer pra vocês porque às vezes eu tô lá fazendo a faxina, quando eu termino eu paro assim, ó, minha coluna, só Jesus na causa. E aí, por quê? Eu geralmente sinto isso quando eu tô sem treinar, quando eu tô sem alongar. Então, essa relação toda não tá só ligada à questão do esporte, tá? Então, na sua atividade aí diária, até pra você jogar seu videogame, ou jogar aí no seu celular, se você não treinar, se você não estiver fazendo alguma atividade, seu corpo vai começar a dizer, olhe, preste atenção. Aquelas dores que você sente, não é aleatório não, é porque seu corpo está avisando ali que você precisa fazer algo. Certo? E aí, vamos lá, continuando. Mas aí eu falei de metas, né? O que são essas metas, né? O que é que eu posso dizer em relação a essas metas? As metas são todos aqueles objetivos que se pretende alcançar e ou finalizar de forma objetiva. Então, eu traço essas metas, tudo organizadinho, para eu poder garantir o meu objetivo. Então, meta e objetivo, eles estão bem interligados, né? Eu faço um plano de ação. Lembra que eu falei dessas metas serem pré-estabelecidas? Então, antes, eu organizo tudo direitinho, como é que eu vou fazer para poder conseguir atingir essa meta objetivo, né? E aí de forma organizada, de forma mais objetiva, né? Mais prática, digamos assim. E aí, como a gente fala que são todos aqueles objetivos, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que é, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, eu quero fortalecer. E aí vocês podem perguntar, o que é hipertrofiar, professor? Talvez você nunca tenha escutado essa palavra, ou já tenha escutado e não saiba o que é. Quando eu falo de emagrecer, né, primeiro, eu estou falando de perder gordura, né? O nosso corpo ele é composto por massa magra, que a gente chama, né? Que é massa magra, que é o músculo, e ele é formado também pela massa gorda, que é, no caso, a gordura. Então, quando eu estou falando de emagrecer, eu estou falando de eliminar, tirar, perder essa gordura e fazer com que o meu corpo tenha mais massa magra, certo? Então, quando eu falo em hipertrofiar, eu estou falando em relação a aumentar o meu músculo. Lembra que a gente falou em outras aulas de força, resistência, carga. Então, tudo isso está relacionado nos dois objetivos, mas em relação à hipertrofia, eu estou falando da contração muscular. Aí eu tenho umas lesões, microlesões, né? Não é lesão que faz você se machucar, mas as microlesões que fazem com que o músculo, depois de um descanso, ele aumente o tamanho. Então, a gente chama isso de hipertrofia. Certo? Ou fortalecimento, que aí é uma outra coisa, eu estou falando de força, né? Eu estou trabalhando um fortalecimento do meu corpo. Então, outro exemplo, se eu estou fazendo um abdominal, eu estou treinando o fortalecimento do meu abdômen. Lembra que eu já falei aqui para vocês, que o abdominal, ele não está só ligado a ter uma barriga tanquinho, não. Ele está ligado também à questão do fortalecimento. Então, quando a gente fala aí de fortalecer, a gente está querendo dizer que o meu músculo ele precisa estar mais forte para poder proteger o meu corpo, para poder proteger os meus ossos, os meus órgãos. Então, tem esses objetivos diferentes. E aí a gente traça essas metas de acordo com o meu objetivo final, certo? Eu estou falando assim, tudo muito rápido, tudo muito... Porque a partir da semana que vem as nossas aulas vão ser práticas. Eu nunca digo que a gente faz só prática ou só teoria, porque eu costumo dizer que a gente trabalha teoria e prática, né? A educação física trabalha teoria e prática o tempo inteiro. Mesmo que eu esteja aqui falando, mas eu estou dando exemplos para vocês, e isso faz a gente pensar em atividades que a gente faz no dia a dia, como palavras que a gente já ouviu. Então, vá refletindo aí coisas que você nunca ouviu e está ouvindo agora, coisas que você já ouviu e não sabia e está aprendendo agora. Pode pegar um caderno, anotar, para fixar mais essas definições, né, o que é, e pode até criar uns exemplos. Se você tiver algum exemplo aí de algum desses assuntos que eu já falei até agora, manda lá no chat que a professora Cláudia tá ligada lá em vocês para poder explanar aqui pra gente, né, essas informações.
E aí agora a gente falou das coisas, né, tudo certinho. Vamos falar sobre quais são esses princípios e para que servem, né? Porque a gente já falou aí sobre as definições e agora a gente vai entender quais são, né? Então nós temos 5 princípios de treinamento, que é o princípio da individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, da continuidade e da reversibilidade. Esse nomezinho aí pode ser que vocês fiquem um pouco mais confusos, mas eu vou explicar. A gente vai chegar lá. E vamos começar por ele, né? O nosso primeiro ponto, que é o princípio da individualidade biológica. E aí, por definição, o princípio da individualidade diz que cada pessoa é um ser individualizado. Em relação ao treinamento, o mesmo exercício poderá proporcionar diferentes efeitos de treinamento em cada corpo. Então, nada mais é do que, eu estou falando aí que cada pessoa, ela é um ser, né, individual. Por mais que a gente viva coletivamente, a gente é um ser único, né? Deus criou a gente do nosso jeitinho. Então, por mais que, por exemplo, eu nasci homem, né, do sexo masculino, que aí eu tenho características biológicas que são tidas como as características masculinas, né, estabelecidas pela nossa sociedade. Então, todo esse meu organismo, ele funciona e me dá essas características. Mas todo homem é igual. Todo homem que nasceu biologicamente, né, do sexo masculino, ele é igual. Todo mundo tem a mesma barba. Todo mundo tem barba. Todo mundo tem o cabelo do mesmo jeito. Eu, por exemplo, ó, já tenho umas entradinhas aqui, que é sinônimo de que daqui uns dias não tem mais cabelo, né? Billy tá ali concordando comigo, porque a gente sabe, né, Billy? Chega uma hora que não, a gente vai tentando, mas é isso. Então, assim, cada pessoa é diferente. Em relação ao treinamento, já pensou se todo homem ou toda mulher que fizesse o mesmo treinamento tivesse o mesmo resultado? A gente não teria aquela diferença de hipertrofia, né, de emagrecimento. Então, cada pessoa, ela tem o seu biotipo, ela tem o seu jeito, o seu organismo. É tudo individual. Por mais que a gente tenha os mesmos hormônios, que eu já falei para vocês também sobre a questão da testosterona, né? A mulher tem a progesterona. Então, cada um tem o seu hormônio mais específico. Mas cada um tem a sua quantidade. Então, um produz mais, um produz menos. Então, por isso que a gente tem uma questão nutricional, né? Cada um tem que... Quando a gente vai para um nutricionista, por exemplo, né? Falando aí de treinamento, ela passa o nosso plano alimentar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa individualidade biológica, né? Então, o estímulo de exercício é diferente para cada tipo de pessoa. Então, eu trouxe um exemplo aí para vocês. Não sei se Revoredo tá aí ainda, mas o exemplo é: Helena e Revoredo jogam futsal por 1 hora, 3 dias na semana, e fazem isso frequentemente. Por dia, eles jogam em média 4 partidas. Então, vejam aí. Eu trouxe para vocês a hora, né, a quantidade de tempo, a quantidade de dias e a quantidade de partidas. E aí eu pergunto para vocês, a gente jogando a mesma quantidade de partida, nessa mesma sequência, esse mesmo conjunto aí, vocês acham que a gente ia ter o mesmo resultado? A gente vai ter o mesmo estímulo no corpo? Será que a forma que eu vou correr é a mesma que Revo vai correr? Será que a forma que eu vou tocar, minha participação no jogo, vai ser a mesma que Revo? Por mais que seja o mesmo tempo? Pense aí. Pense aí, pode mandar no chat, que Cláudia tá ali atenta. Qualquer coisa, Cláudia pode mandar aí, pode me interromper, que tá tudo certo, nada errado. Certo? Então, esse é um exemplo da individualidade biológica. E aí agora falando sobre um outro princípio, né? O da sobrecarga crescente. Para adquirir uma boa aptidão física, o organismo ele precisa ser submetido a esforços cada vez maiores. Quando a gente fala de maiores, a gente está dizendo que ele pode ser mais intenso, por um tempo maior, ou ainda em maior frequência. Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo anterior, né? Falando, eu dei lá o horário, a quantidade de dias e a quantidade de partidas que a gente joga. Então, quando a gente fala de sobrecarga, é eu colocar uma carga a mais, né? Sobrecarga é uma carga a mais, né? E aí eu faço isso de forma crescente. Não adianta, por exemplo, eu falei para vocês aí que a gente jogava 4 partidas. Aí imagina, num dia do nada,
eu resolvo jogar 12 partidas. Imagina, meu corpo vai dizer, meu filho, peraí, tenha calma, tenha paz no seu coração, não é assim que funciona. Entendeu? Então tem que ser uma coisa crescente. Então, por exemplo, eu vou já colocar aqui para vocês de como é que nós podemos fazer essa progressão, né? Então, por exemplo, eu posso aumentar a frequência, né? Heleno e Revoredo começaram a jogar futsal todos os dias, né? Não vai ser mais 3, a gente vai jogar todos os dias agora. Então eu vou aumentar a frequência. Ou eu posso aumentar o volume, né? Bia e Billy estão ali, a gente está falando agora de que eles vão fazer um percurso diferente e maior do que o normal. Isso aí está relacionado a uma atividade que Billy, o exemplo é Billy e Bia, eles andam de bike, por exemplo, todos os dias depois do trabalho. Né? Eu coloquei o exemplo e não coloquei o que era antes. Mas aí explicando, Bia e Billy, que estão ali lindos e maravilhosos, fazendo tudo isso aí acontecer para vocês, vamos supor que eles andam todos os dias de bike por um determinado percurso. E aí, para eles aumentarem, fazerem essa progressão, eles vão fazer um percurso diferente. Então, eles vão aumentar o percurso. Eles vão aumentar o volume aí do exercício deles, né? E aí, voltando para eu e Revo, a gente faz um jogo aqui com todo mundo junto e misturado. Eu vou falar agora de intensidade, eu posso aumentar a intensidade. Eu e Revo começaremos a jogar 5 partidas em 1 hora. Então veja aí que eu aumentei só uma partida, porque é uma sobrecarga crescente. Eu não posso aumentar aí, como eu falei antes, fazer o triplo, né, de partidas num dia só. Certo? Se tiverem dúvidas, pode mandar lá. Cláudia, se tiver, pode me interromper. Acho que até agora tá tudo tranquilo, né? Tá, Revoredo tá dizendo que tá ligado. Tá perguntando aqui a Vitor, Luciano, para eles darem a resposta, mas até aqui ninguém tá... Só o Luciano que disse, o resultado seria diferente da tua primeira pergunta, tu e Revoredo. Mas aí... Eles muito estão bem, aqui, muito obrigado, Revoredo Luciano. tá ligado, viu? Tá ligado, tá assistindo aí. Boa, Revo. É jogador cara de longe, menino. Jogador então, pensem nesses exemplos direitinho que a gente vai dar continuidade. Qualquer coisa, não precisa ficar tímido não, minha gente. Pode falar. Vocês ficam com timidez aí de perguntar as coisas, não precisa não. Então, especificidade, né? Como o próprio nome já diz, a gente está falando de exercícios que possuem suas próprias características, né? Suas possíveis adaptações e os seus estímulos. Então, na especificidade, né? A gente está falando de o próprio nome já diz, são coisas específicas, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de algumas atividades específicas, né? Temos aí andar de bicicleta, né? O joga bola, que está entre aspas, porque eu vou dizer o porquê tá aí jogar bola. Limpar a casa, né, que é uma atividade diária, como eu falei. E jogar queimado. Eu tenho certeza que aí, na escola presencial de vocês devem adorar um queimado. Né? Professor, vamos jogar queimado, tem tempo livre hoje? Né? E eu botei o jogar bola, entre aspas, porque isso é um termo que vocês usam muito para dizer o jogar futsal. Né? Provavelmente assim, vamos jogar bola hoje. Né? Então, é um termo, botei entre aspas, porque quando a gente fala de jogar bola, a gente pode falar de qualquer tipo, né? Pode ser um vôlei, pode ser um handebol, um basquete. Mas, especificamente, é um termo utilizado para dizer que a gente vai jogar futsal. Certo? Eu botei uma imagem de vôlei justamente para fazer essa analogia, né? Podem ver aí. Porque o jogar bola pode ser qualquer coisa, né? Não, ele não é só o futsal. E aí, vamos falar da continuidade. Aí eu vou pegar um gancho falando dessa especificidade e com a continuidade e reversibilidade. Eles estão meio que aí interligados, né? Falando de continuidade, né? Ele deve ser realizado continuamente, sem interrupções, pois essa interrupção de qualquer tipo de atividade leva o organismo ao retorno da situação inicial, né? E aí, eu já vou direto para o próximo ponto, porque eles, como eu disse, eles estão interligados. Então, por exemplo, nós temos aí uma imagem de uma pessoa que tinha, né, digamos que uma evolução de hipertrofia, e nós temos aí um corpo, digamos que reverso. É como se ele tivesse conseguido hipertrofiar, e depois ele parou de treinar, sei lá, por qualquer motivo, e aí ele meio que começa a perder, né? Então, por exemplo, eu aqui, ó,
Parei de treinar uns dias. Aí, ó, essa blusa era pra ela estar apertadinha, assim, ó, no meu braço. Mas não tá. Mas ela vai estar daqui uns dias de novo. Eu vou voltar. Volto hoje, inclusive, se Deus quiser. Certo? Falando de reversibilidade, né? Então é reverter aquele quadro que você tinha conseguido antes, né? Aí tem: compreende as consequências da ausência de regularidade em um programa de atividades físicas. Então, por exemplo, eu tô lá treinando e aí eu vou voltar para o princípio da especificidade. Por exemplo, eu sou um atleta de... eu vou pegar o meu exemplo mesmo. Eu já fui atleta de voleibol, né? Por alguns anos aí. E aí eu treinava toda semana, né? Tava lá, fazia os exercícios. Eu era líbero. Todo mundo sabe o que é líbero? É aquele que é responsável por fazer a recepção e a defesa. Depois a gente entra nesse detalhe. Tá chegando a unidade de esportes, viu? Tá chegando a unidade de esportes e vocês fiquem ligados, porque eu e Revoreda, a gente vai trazer tanta coisa aqui pra vocês que vocês não estão entendendo, não. Mas aí, eu treinava de líbero. Então eu fazia esse treinamento específico para isso. Toda semana. Por mais que parecesse ser muito básico, mas eu estava lá treinando, fazendo aquele treino específico. Então eu tô sem jogar vôlei, já faz pandemia, tem 2 anos. Uns 3 anos aí sem jogar vôlei. Se você me colocar numa quadra hoje, eu vou saber fazer lá. Eu sei como é que faz a manchete, tudo direitinho. Mas eu vou ter o mesmo condicionamento de antes? Eu vou saber, vou ter a mesma agilidade para ir lá, né? O meu tempo de reação para a bola vai ser a mesma, né? Então, vejam, eu parei de treinar, então existe esse processo de reversibilidade, né? Por mais que eu treine especificamente, por mais que eu continue hoje em dia indo para musculação, fazendo treino de força, né? Eu dou aula de dança, então tem um pouco aí de coordenação motora, pouco não, tem muito, de coordenação motora, tem aí a relação do tempo de reação na dança também, mas é totalmente diferente, porque eu estou falando de especificidades, né? Cada treino, e aí acontece muito, minhas alunas, às vezes eu tô lá, aí eu digo, vamos começar a aula, vamos fazer um aquecimento. Ah, professor, mas eu vim da musculação. Aí eu digo, olha, meu amor, na musculação você estava fazendo um tipo de treino, aqui você vai fazer outro, então você precisa treinar outras características, né? Você precisa treinar outras especificidades para começar a dançar. Então são processos diferentes, né? E aí, trazendo um exemplo, vejam aí, eu trouxe Heleno e Revoredo jogavam 4 partidas em 1 hora, 5 vezes por semana em agosto. Grava aí, tá na tela, pode ficar pensando. Se quiser anotar para poder responder, tá lindo, maravilhoso. Em setembro, né, nesse mês, a gente vai começar a jogar apenas 3 vezes. Então vejam aí, a gente jogava 5, em setembro começou a jogar 3, em outubro, com fé, né? E a gente vai assim, não, vamos voltar ao foco. A gente vai voltar a jogar as 5 vezes por semana. E aí, a pergunta é, ao retornar, né, os corpos eles terão o mesmo condicionamento de antes? E aí, o que vocês acham? Vai no chat, responde aí pra mim se vocês acham, depois de tudo que eu já expliquei, que a gente vai chegar ali pra jogar as 5 vezes e vai ter o mesmo condicionamento. Imagina que antes a gente jogava lá com tudo, maior pique, acostumado, e depois foi jogar 3, depois 5. E aí? Até agora a gente não tem ninguém aqui, Revoredo está aí perguntando, Luciano está dizendo que estuda na escola Rodolfo Aureliano, está participando, agradece já a participação, Vitor também está participando, e a Adriele está dizendo que não, e Maria também está dizendo que não, viu? Olha na resposta aí. que não conseguem. Obrigada aí a vocês pela participação. Minha gente, vocês não sabem, isso aqui, ó, é palmas, não é, Plínio? Olha aí, olha aí. Minha gente, vocês não têm noção do quanto é bom ver o feedback de vocês, a resposta, porque vocês estão respondendo e a gente sabe e a gente entende que vocês estão ligados aí no assunto. E todo mundo respondeu certo, que não, nosso corpo não vai ter o mesmo pique. Lógico, vou saber fazer ainda? Vou conseguir? Vou, mas não com o mesmo condicionamento de antes. E aí é que eu sempre digo, o que é melhor? Eu começar, porque às vezes tem gente que diz assim, não, eu vou treinar hoje não, porque eu só vou poder ir hoje e não vou poder ir os outros 4 dias da semana, por exemplo. O que é melhor? Eu ir um dia ou eu ir nenhum? É melhor eu ir um dia.
Porque pelo menos eu estou fazendo o meu corpo lembrar do estímulo que ele tem. Não é não, Bia? Muito bem. Bia estava ali dando uma... Mas rapaz... E é isso. Então é melhor eu ir um dia do que não ir nenhum, porque o nosso corpo, ele precisa do estímulo. E o nosso corpo, minha gente, nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, assim, quando eu digo que ele vai reverter esse quadro, ele não vai reverter também totalmente do zero, não. Porque aí o nosso corpo, ele tem uma memória muscular e faz com que a gente lembre daquilo que a gente fez. Por isso, eu acho que vocês já ouviram dizer assim que quando a gente aprende a andar de bicicleta e nunca mais esquece. Eu estava comentando com o Cláudio esses dias sobre isso, inclusive, que eu nunca mais andei de bike, tô doido para andar de bike de novo. Mas quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece. Quando a gente sobe na bike ali de novo, a gente pode até dar uma bambeada assim. Mas depois que você começa a andar, o seu corpo lembra, você não precisa mais lembrar, mas pensar naquela hora, tipo assim, não, agora eu vou pegar no guidão, agora eu vou começar com essa perna, depois eu vou com a outra. Quando a gente está aprendendo, a gente passa por esse processo, né? O nosso cérebro pega as informações do que a gente tem que fazer e a gente pensa muito para poder mandar para o corpo. Depois de um tempo, o nosso corpo, inteligentíssimo, ele vai e armazena todas essas informações e ele já começa a fazer mais no automático, né? Então, pensem, por mais que não tenha, né? Por mais que a resposta seja não, o corpo não volte do mesmo jeito, mas pensem que volte, porque é melhor um pouquinho do que nada, certo? Então eu vou passar para a professora Cláudia para ela se despedir aí de vocês e eu volto para me despedir também. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Um abração, professor Revoredo, Vitor, Luciano, as meninas que contribuíram aí com suas respostas. Muito bom estar com vocês. Obrigada, professor Heleno, pelo convite. Tchau, tchau. Eu que agradeço, uma honra ter essa mulher aqui contribuindo, né, para a nossa aula. Professora incrível aí de ciência, vocês já sabem, né, que vocês já conhecem ela. Então, meu muito obrigado a todos vocês que participaram aí no chat, por terem respondido, por terem acompanhado a aula. Um cheiro bem grande. Revo, nos vemos em breve. Um cheiro para todos vocês e até a próxima. A aula tá lá no YouTube depois, hein? Beijo!